Lideranças da direita participaram ontem do ato intitulado Acorda Brasil, que pediu anistia aos presos pelo 8 de janeiro. Os manifestantes também gritaram fora para o presidente Lula e para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Participaram do ato o senador Flávio Bolsonaro, presidente do PL Valdemar Costa Neto, o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado federal Guilherme Derrite, os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, entre outras lideranças políticas. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, não participou do ato porque viajou para a Alemanha, onde cumpre a agenda de palestras e visitas técnicas. Michele Bolsonaro também não esteve presente no ato. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, entrou ao vivo numa videochamada. O vídeo foi exibido nos telões. E o deputado federal Nicolas Ferreira fez críticas aos ministros do Supremo. Ele tem um papel de ser guardião da Constituição. Então, ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juiz, ou caso contrário, nós vamos te tirar da sua cadeira. Nicolas anunciou que o Congresso vai derrubar os vetos de Lula ao projeto de redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. E aí o que o Lula fez? Ele vetou. Só que eu quero dar um recado aqui pro Lula. Seu bandido, nós vamos derrubar o veto da dosimetria. O senador Flávio Bolsonaro iniciou o discurso com críticas às prisões de manifestantes da suposta trama golpista. Censuraram nossas redes sociais, mandaram a Polícia Federal na casa de pessoas inocentes, botaram tornozeleira eletrônica na perna de pessoas humildes e trabalhadoras, prenderam pessoas que nunca cometeram crimes, obrigaram brasileiros a terem que sair da própria pátria para escapar de perseguição. Flávio afirmou que será combativo em relação a decisões do Supremo contrárias à lei. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje, porque ainda não temos maioria no Senado Federal. Mas o povo brasileiro vai ter oportunidade esse ano de escolher candidatos que comprometam com o resgate da nossa democracia, porque o nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. O senador também relembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está abandonado. E o Bolsonaro está lá, mas não está abandonado, não está esquecido, está mais vivo do que nunca, porque todos nós vamos carregar esse sobrenome e essas bandeiras até a vitória, porque Deus vai abrir esse mar para a gente atravessar, e do outro lado a gente vai cantar junto o hino da vitória. Manifestações também foram registradas em 8 capitais pelo Brasil. No Rio de Janeiro, os protestos aconteceram na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. Em Brasília, o ato se concentrou em frente ao Museu Nacional, na região central da cidade. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem, inclusive, Revista Oeste fez uma cobertura especial da manifestação aqui na Avenida Paulista. Você esteve presente ao lado do Marcília também, de Carlo Cauti. Mais um dia de manifestações pelo Brasil, em várias capitais. Multidões foram às ruas para protestar mais uma vez de forma pacífica contra os abusos do Supremo, com pedidos aí de impeachment de ministros do STF, lembrando também dos presos do 8 de janeiro, alguns pedidos também pela derrubada dos vetos desse projeto de lei da dosimetria, que reduz penas para os condenados. Então, vamos fazer uma primeira rodada aí para você começar analisando, né, a repercussão do ato de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Cauti.
Ana, a todos que nos acompanham. Ontem a gente viu o pré-candidato Flávio Bolsonaro, estava ao lado do Zema, governador de Minas, do Caiado, governador de Goiás, são pré-candidatos também, vários líderes políticos, alguns nós citamos aí, a gente mostrou há pouco, estava ao lado da Bia Kicis, que deve ser uma das candidatas ao Senado pelo Distrito Federal, ela que é deputada federal. Mas a gente viu ontem um Flávio Bolsonaro que estava muito mais encorpado, porque houve, durante a semana, a formalização, a demonstração pública de apoio tanto do governador de São Paulo, que era até então apontado como um possível pré-candidato também à presidência da República, já disse que vai concorrer à reeleição, formalmente à reeleição do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do próprio Nicolas Ferreira, o Nicolas que é, digamos, uma estrela cada vez mais que brilha dentro dessa oposição. Ele fez a manifestação recente, a caminhada até Brasília e tudo mais. E são dois apoios que foram questionados, vez ou outra, ou seja, dessa discussão, às vezes muito lateral, que ocorre em qualquer chapa presidencial, em qualquer grupo político, e que, claro, isso não ajuda no momento em que você precisa unir forças. Ali há um trabalho muito claro de bastidor, feito por um articulista político, digamos, das antigas, que conhece a lógica da política, que muito provavelmente será o coordenador de campanha da candidatura Flávio Bolsonaro. Estou falando do senador Rogério Marinho. Mas, enfim, todo mundo está começando a entender que ou você se junta ou você não consegue ter apoio, e apoio é necessário para juntar votos. Quem ganha a eleição tem que ganhar primeiro voto. É voto quem ganha a eleição. Foi um discurso, sim, muito calculado, muito pensado, com críticas mais duras em alguns momentos, contemporizações ali, enfim, fez críticas ao Lulinha, porque está muito claro o quanto isso desgasta o governo, ao próprio presidente Lula, a questão do desfile de carnaval, ou seja, a primeira-dama, essas coisas todas que fazem parte do jogo da política. Fez uma crítica ao Supremo, sim, do ponto de vista genérico, disse, olha, ministro que está fora da lei vai sofrer processo de impeachment, ainda não sofre porque a oposição não tem maioria no Senado e Davi Alcolumbre não quer pautar processo de impeachment de jeito nenhum. Davi Alcolumbre está, digamos, à margem da realidade brasileira, à margem da vontade popular, mas está lá. É o presidente do Senado, enfim, é o que comanda hoje o Congresso Nacional. E que depende dele, para se ter uma ideia, é bom a gente lembrar, o Nicolas estava mencionando há pouco, desse discurso dele, né, que a gente demonstrou, depende do Davi Alcolumbre convocar o Congresso para derrubar os vetos do Lula em relação à questão da dosimetria. E eles fizeram questão de lembrar que o Bolsonaro, mesmo não sendo um dos mais beneficiados, muito provavelmente ele permanece ainda preso, não teria uma liberdade provisória, mas mesmo a liberdade, cumprir a pena domiciliar, negada mais uma vez hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, que faz do Bolsonaro praticamente um refém, né? Parece um sequestrador, porque por mais acenos que a oposição faça ao ministro Alexandre de Moraes, ele sempre recalcula o preço de vamos lá, abre aspas, resgate. Ou seja, não está falando de justiça, esse é o problema. Mas ontem foi uma manifestação que a esquerda não colocaria metade daquilo. O governo não colocaria metade daquilo. Ou seja, esse número, até embora tenha sido expressivo, ele não é nem tão relevante assim, porque você viu manifestações em Porto Alegre, em Belo Horizonte, manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde houve uma concentração maior. Mas são essas pessoas que hoje estão cansadas do Brasil e que demonstram isso com uma frequência muito grande, perto, por exemplo, de apoiadores do governo que não conseguem mais fazer isso. É óbvio que é um pré-candidato hoje mais encorpado. Ainda falta, digamos, o apoio da Michele Bolsonaro, que tem a carta divulgada do presidente Bolsonaro ontem, escrita de próprio punho, e tem março ainda para tomar decisões, enfim, está cuidando da filha que passou por uma cirurgia, do próprio marido preso, enfim, há um tempo. Mas tudo isso é uma questão de política, tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. Nós estamos em março é exatamente o mês que ela pediu, para depois, tudo indica, vai anunciar esse apoio. Mas é uma oposição que está mais organizada. Claro que também vem com resultados das duas pesquisas da semana passada, que colocaram no segundo turno, numericamente, o pré-candidato Flávio Bolsonaro à frente do atual presidente, o presidente Lula. Deixa eu dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel. Ana, boa noite. Eu sei que você está imersa no conflito no Oriente Médio, nesse terceiro dia de guerra. Claro que a gente vai falar bastante a respeito, mas falando um pouco da manifestação de ontem, Ana, que eu sei que você estava com um olho acompanhando o geopolítico, um olho na Avenida Paulista também nos atos. Nesse ponto que o Piotr trouxe ali de um trecho do discurso do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, quanto mais uma vez ele fala dessa questão de impeachment de ministros do Supremo. Hoje não há maioria no Senado Federal, mas ele destaca
mais uma vez a importância, né, dos brasileiros irem às urnas nesse ano para escolher 2 nomes para o Senado Federal em cada estado. Queria te ouvir um pouco sobre o tom do discurso do senador Flávio Bolsonaro, principalmente depois dessas 2 últimas pesquisas, né, que o colocaram ali praticamente em empate técnico com o presidente Lula. Boa noite. Boa noite, Paula, professor, Marcília, Piotr, Cauti. Boa noite à nossa audiência. Um beijo carinhoso ao nosso querido mestre Augusto Nunes, que ainda está no departamento médico, se recuperando de uma breve intervenção médica simples, está bem. Falei com ele também ontem e hoje. Já já ele está de volta com a gente. Um beijo, mestre. Bom, Paula, vamos lá. Eu acho que, além dos discursos, o Piotr fez o retrato dos discursos, né? Um discurso muito enfático do Flávio Bolsonaro, do próprio Nicolas, de outros ali, outros políticos que estiveram presentes, com uma pauta muito bem definida, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, basta disso tudo. O nome do presidente Bolsonaro foi muito exaltado, como tem que ser, porque hoje continua sendo o maior líder da direita no Brasil. E o que me impressionou mais do que os discursos, Paula, os discursos nós esperávamos, né? O Flávio, como o Piotr disse, está se sentindo mais confortável porque ele construiu pontes ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Ele vem falando com pessoas que normalmente olharia assim, né, para o nome, sobrenome Bolsonaro, não quero, mas o Flávio tem estendido a mão para conversar com essas pessoas e isso tem dado resultado nos números das pesquisas. Tanto que as pesquisas, algumas que dão empate técnico, outras que dão o Flávio Bolsonaro já um pouquinho na frente, aí na margem de erro cai para o empate técnico, essas são as pesquisas que nós temos acesso. Mas se essas pesquisas mostram o Flávio Bolsonaro um pouco na frente ou um empate técnico, as pesquisas internas, a gente sabe que elas devem estar mostrando números que devem estar preocupando bastante o governo Lula, porque essas pesquisas são as pesquisas que as campanhas estabelecem os seus caminhos. E aí, Paula, nós tivemos o deputado Nicolas Ferreira ontem no 4x4 com a gente. Ele deu uma longa entrevista e falou da felicidade de estar realmente fazendo essa coalizão em torno do nome do Flávio Bolsonaro, mas eu acho que as imagens de ontem se comunicam de uma maneira muito firme com o brasileiro. A imagem do Nicolas do lado da imagem do Flávio, do lado da imagem ali da Bia Kicis e de outros nomes, o nome do presidente Bolsonaro sendo falado, a lembrança dos presos políticos que temos até hoje, pessoas idosas, pessoas com comorbidade, pessoas que simplesmente são presos políticos hoje, no ano de 2026, né? Como você disse, eu estou imersa aqui na geopolítica, na guerra com o Irã, a cada 20 minutos é uma notícia, mas, e aí nós falamos, de um lado, da possível queda de um regime ditatorial, de um regime opressor dos ayatolás, enquanto no Brasil a gente fala em presos políticos. Em 2026, um nome que tem no país, República Federativa do Brasil, que exporta para o mundo uma democracia jovem, saudável, mas não é isso que está acontecendo. Então, mais um evento que as imagens mostram muito. E para finalizar, Paula, sem entrar no mérito dos números, né, aquela coisa que começa 20 mil, 40 mil, 30 mil, 10 mil, eu acho que o que nós temos que entender é que esse tipo de manifestação não pode cessar. Não pode. Isso funciona no Brasil. E esse tipo de manifestação, de aliança, de imagens, elas correm o mundo. E isso nós precisamos entender, que perdemos o medo de voltar para as ruas e isso precisa continuar.